Eu me pergunto quando uma coisa pode ser considerada irreparável. Quando você faz um ferimento, se ele for fundo o suficiente, é bem difícil que você consiga sequer estancar o sangramento. Eu não preciso dizer que é esse o meu caso. Senti que tudo é irreparável, sabe? Mesmo que magicamente uma coisa muito boa acontecesse, mesmo que é difícil, impossível, mas mesmo que acontecesse um milagre, dificilmente ia reparar tudo o que aconteceu. E definitivamente não pode. Eu acho que isso é uma coisa irreparável, né? Você atinge algo tão fundo que não tem volta, não tem sequer chance de cura. Também exatamente o que é cura, né? Se você for parar para pensar nessa perspectiva. O que exatamente significa cura quando certas coisas são irreparáveis? Então, será que o problema é uma doença? É o passado? Alguma coisa que eu ganho, por acaso pode reparar o que eu perdi? Alguma coisa que eu seja retribuído pode, por acaso, me fazer voltar a ser algo simplesmente diferente do que sou agora? Quando você é lesado, por acaso, qualquer quantidade de dinheiro, de coisas boas, supostamente, né, boas, podem fazer você se esquecer? E o que é a pior coisa, né? Lembrar. Lembrar profundamente, enraizado dentro de si mesmo. Algumas pessoas esquecem fácil das coisas, né? É mais fácil para elas. Para mim não é o caso. Eu me lembro bem, certamente, de cada coisa. E talvez uma maneira de se tornar menos lesado com essa coisa irreparável seria como? Tendo Alzheimer? Provavelmente é de fato o único caso. Então, essa é a pergunta. Por acaso, alguma coisa pode reparar o que eu perdi? O que eu passei? O que eu tive que sentir? Alguma coisa pode reparar isso? Quando eu penso nisso, a melhor resposta que eu tenho é que não. Não pode. Pelo menos não algo que seja atribuído a pessoas ou a coisas. Não pode, porque não é uma borracha mágica, a não ser um Deus, não é? Se você é um Deus, você certamente pode salvar aquilo que está perdido, aquilo que já foi destruído. Só um Deus pode reconstruir aquilo que já não tem mais solução. Então, como eu não tenho essa carta na manga, acho que ninguém tem um superpoder no bolso, e nada nesse mundo tem também, por mais que se apresente assim, é, em todavia, irreparável. Essa é a sensação. Claro, se você fala de perder, você está basicamente pressupondo que as coisas que existem pertencem a você, porque, de fato, o que você tem não é seu. Você acha que é seu. Você constrói coisas e você dá nome a elas e você toma elas para si mesmo. Mas o que vai acontecer? O que acontece? A tempestade pode arrancar. O
calor, o frio, ou a perda, o fogo, a tristeza, a decepção, a traição, dentre tudo isso que se relaciona com as outras coisas que existem, de fato, na maneira como você se relaciona com as coisas, não tem exatamente um modo de perder aí quando não é seu. Mas você fala que é seu, né? E você diz que perdeu, é claro. E não tá errado, necessariamente, dizer que perdeu. Seja como for, ainda é irreparável. Ainda é extremamente danoso, mesmo que você saiba que não pertence a você. No fundo, você sabe disso. Você pode dizer que as coisas são suas, você pode criar autoridade o quanto quiser para pagar a sua casa e dizer que é sua, para ter uma esposa, um esposo e dizer que é seu, para dizer que a vida é sua, que são as suas regras. Mas não é esse o caso, de verdade. É fácil criar um cenário hipotético para fingir que isso é resolvido. Então, se você pensa nessa linha de perspectiva, o que aconteceu comigo é irreparável. Eu fui lesado, eu não posso ser pago pelo que me aconteceu. Então você cria um cenário hipotético. Se esse mundo não oferece, você inventa outro, talvez um paraíso. Aí você vai se sentir recompensado. Que vai existir um paraíso, onde tudo isso faça sentido, onde você se sinta recompensado. Mas pelo menos, não tratando de questão de crença, mas pelo menos olhando pelo lado da realidade, do modo como ela se apresenta, não de teoria, não de crença, nada disso. O que existe, na verdade, é simplesmente indiferença. Não é milagre. Mesmo que você diga que milagres acontecem, beleza, há de se supor que talvez aconteça, eles são raros, extremamente raros, e não são comuns. Eles não são simplesmente entregues a você. E mesmo que sejam, como eu falei antes, não existe reparação nisso. Entende? Então você pode brincar muito com essa perspectiva, né? Você pode dizer: nossa, vamos criar aqui um cenário extremamente hipotético e improvável, onde aconteça um milagre, onde tudo fica bem, onde eu sou curado. Mas não. Isso não salva. Isso não alivia o que já aconteceu. Falando novamente sobre a indiferença, eu posso muito bem me usar como exemplo. Eu estive extremamente farto, cansado, deprimido e muito deprimido, deitado numa cama. E aí, enfim, em um dia onde eu resolvo levantar, onde eu resolvo lidar com as coisas do melhor jeito que eu posso, independentemente das coisas que aconteceram, e apenas não me conformar, eu realmente coloco meu sangue nisso, meu esforço máximo, bem ênfase na palavra máximo nisso. O que acontece não é um milagre, não é um presente por eu ter feito o que eu fiz, por ter tentado o que eu tentei. Na verdade, justamente o contrário. É ser pisado, ser esmagado, como se não importasse, como se não valesse nada.
Então não houve milagre nisso. Não houve reparação, nem mesmo da minha parte. Se você for falar desse ponto de pensamento, quando você se inclui como um operante desse destino, por assim dizer, né? Raiva, não é? O que sentir se não raiva? Definitivamente essa é a coisa mais forte que eu sinto. Sempre foi, na verdade. Pode até não parecer pelo jeito mais calmo que eu falo, mas esse é o ponto. Raiva. Não tem como, cara. É um estado irremediável. E nenhuma quantidade de médico, nenhuma quantidade de dias, nenhuma quantidade de terapia, nenhuma quantidade de acontecimentos podem reparar o dano que tudo isso causa. Não pode. Até o seu próprio modo de ser. Eu, particularmente, não me vejo como um monstro. Mas, sim, de fato, a amargura é um resultado que é inevitável. De que outra maneira seria? Poderia ser. Você deveria ficar feliz